gente! Olha quem está aqui de novo, depois de um longo e tenebroso inverno. Marjorie Vanucci, com vocês! Eu trouxe a Marjorie de novo, porque o nosso vídeo foi um sucesso. Então, eu falei, eu já tinha prometido lá atrás, né? E aí a gente vai pegar meio que um gancho. Aliás, eu vou deixar o link do vídeo que a gente já fez, que a gente A gente apanhou para fazer, né? Porque tava. que a internet estava péssima, mas vamos lá, a gente vai pegar o gancho, né? O nosso tema é pegar o gancho do ressignificar os sonhos, né? De ter um problema sério, mas realizar sonhos e mudar de rota e ajustar, e foi isso que a gente falou no vídeo que a gente fez. E a gente vai falar de uma coisa que eu sou muito procurada na internet com essa pergunta ou com essa questão, né, das mulheres que tiveram câncer e que não têm metástases, porque eu falo muito aqui, né, de paciente com metástase, eu sou uma delas, né? Mas e tem o outro lado também, né? As mulheres que tiveram câncer, e é por isso que eu trouxe a Marjorie aqui de novo, né? Elas também têm um fantasminha com a faquinha na cabecinha delas. Elas, invariavelmente, o que eu vejo da mulherada, que elas me escrevem, é que elas falam assim: Jussara, eu não sei como continuar, eu não sei como seguir. Eu estou em remissão, eu estou bem, eu não tenho nada, mas eu não consigo andar, não consigo ir para frente porque eu tenho muito medo, né? Então eu acho que esse assunto está muito ligado ao outro que a gente falou, né? De repente dava até para pôr os dois vídeos juntos, assim, um seguido do outro, porque está muito ligado, né, Marjorie? Eu também fiquei em remissão por 2 anos, né? Eu já fiquei em remissão várias vezes, né? Nesses 16 anos eu já fiquei em remissão várias vezes. Eu já cheguei a ficar 4 anos sem doença. Nos 16 anos, eu fiquei 4 anos, eu fiquei 2 primeiro, depois eu fiquei mais 4. Foi isso, o máximo que eu consegui. Depois, desde então, eu tenho a doença ativa sempre. E eu não senti muito isso, porque acho que é por conta da minha personalidade, eu tinha muita vontade de voltar à vida, e eu meio que fui, ao contrário de você, eu era triplo negativo na época, hoje em dia não sou mais, isso está aí no meu canal, quem quiser entender melhor, procura aí, fuça a minha história que tem, e o triplo negativo também causa uma angústia muito grande. Vamos combinar que ter câncer não é fácil e que nada vai ser uma situação confortável, né? Então, quando a gente termina um tratamento, óbvio que a gente tem medo, e é disso que eu queria falar, né? Dessas inseguranças. Eu tive essa experiência também, porque eu já fiquei em remissão. É claro que a gente continua com medo e tal, mas eu, com essa minha personalidade, eu fui para frente e eu não sofri tanto. Mas eu sei que tem gente que sofre muito porque não consegue voltar para a vida, não consegue viver sem pensar no câncer. E eu acho que isso é natural, a gente sempre vai pensar, né? E eu queria saber como é isso de você. Então, para quem não conhece a Marjorie, ela vai se apresentar bem rapidinho, né? Mas eu quero que vocês vão assistir o outro vídeo para conhecer ela, desde da primeira vez. Vai lá. É, então é isso aí. Ai, que ótimo. Nossa, que prazer estar aqui de novo, né? Mais um sonho realizado, 2 vezes no canal da Jussara. Meu Deus do céu, eu acho que eu sou muito privilegiada. Bom, quem não conhece minha história, né, pode ver o outro vídeo e também pode me seguir nas redes. Eu tenho Instagram, então eu conto bastante, né, da minha história, não só com câncer, mas de outras coisas. Bom, eu sou uma paciente em remissão atualmente, né? Há 6 anos atrás, eu descobri um câncer de mama. Outra curiosidade é que eu também tive outros nódulos, eu também sou tiroidectomizada e também tive um melanoma na perna, que era uma pinta de nascença, então eu tive várias outras. Nossa, isso você não contou no vídeo. Porque é muita coisa, é muita Mas na coisa. tiroide também foi câncer? Foi adenocarcinoma.
E tudo antes da mama são Você já tumores pode, você já pode pedir música no Fantástico? Posso! Vou pedir no Oncoguia. Oncoguia, eu quero música, três diagnósticos. Mas, na verdade, são isolados, e eu, na verdade, só falo mais do de mama, porque eu acho que é o mais significativo e o que acaba falando mais da minha história, até com a minha história familiar. Então, eu tenho, né, uma mãe que teve câncer de mama, uma avó materna que teve câncer de mama, tenho outros casos também de câncer de mama na família. Depois, fuçando, a gente foi descobrindo outras mulheres aí da linhagem familiar também, materna. Então, é uma história bem grande, não vou me ater nisso de novo, que a gente já falou bastante no outro vídeo. E aí, assim, né, eu acho que você tocou num ponto, Jussara, que a gente já conversou, né, algumas vezes, e acho que é muito importante a gente trazer que é essa coisa do, digamos assim, o pós-câncer, né, o pós de toda essa desse turbilhão que é viver o tratamento, viver as questões e tal. E eu acho que é uma questão que agora tem se falado um pouco mais. Eu acho que as perspectivas melhoraram, né? Pacientes mais jovens também estão sendo diagnosticadas. Então, eu acho que até um tempo atrás, né? Eu comentei no vídeo anterior também que eu venho desse estudo em relação ao câncer desde a década de 80. Então, eu vi uma progressão assim muito grande, não só nos diagnósticos, mas também na forma como se lida com a longevidade dos pacientes, com o pós dos tratamentos, né, com a dita cura e tudo mais. Então, eu acho que isso também mexe um pouco com essa nossa fala. Porque hoje a gente consegue falar de pós-câncer, de vida com câncer, né, de longevidade apesar de câncer, né? Então, acho que tudo isso é um assunto que, teoricamente, é relativamente novo, né? Sim, Pra... só te cortando um pouquinho, eu que tive o primeiro diagnóstico em 2007, eu vi uma evolução assim, monstra e gigante, não só Exato. da medicina, dos tratamentos, dos protocolos oferecidos, mas principalmente, que é mais o mote do que a gente quer falar aqui hoje, dessa coisa de compartilhar mais. Vivência, né? Falar mais do câncer, É, sem ter. Ainda existe um tabu, tem gente que não quer falar sobre isso, tem gente que não quer ouvir sobre isso, mas hoje a gente fez um link, né, com tanta gente, nós também que estamos ligadas ao Oncoguia, ao voluntariado, e a gente tem. Nossa, é uma evolução que eu não estou tendo nem palavra para falar, porque agora a e é gente porque está. você faz parte disso, né, Jussara? Você faz parte desse movimento, né, Então, da você, informação, todas nós, assim, né? que estamos. Nós estamos É, vivendo uma geração de pacientes com câncer que resolveram botar a boca no trombone em relação exato. ao E que cuidado, são participativos, né? isso, Que são super participativos. essa coisa Então, eu acho que essa é a de grande comunicar, transformação. né? A gente tem tanto exemplo legal, não só de câncer de mama, né? Tem a Bia Suzuki, que eu acho ela Tudo. incrível, assim, que Nossa, ela teve câncer maravilhosa. de intestino, enfim, a gente tem muito, tem o Isaac, que teve câncer de testículo, então, assim, que as pessoas estão Isaac, falando. nossa. Você acha que antigamente um homem ia falar publicamente que teve câncer no testículo, sabe? Não, não ia falar isso. Então, E a tão gente. jovem, né? Você vê, o Isaac fala com tanta propriedade, né? E a Tão Bia jovem. também, a Bia Então, eu também. vejo assim, eu acho que essa é a Bia também. Então, eu falo assim, hoje é isso. Eu acho que a transformação da comunicação e a transformação do protagonismo do paciente também trouxe essa oportunidade maior da gente falar também do pós-câncer, Sim, porque isso não é muito falado até hoje nas consultas. Eu acho que esse é um grande desafio. Talvez os pacientes procurem muito a gente até para conversar, porque esse não é um diálogo fácil com o médico. Porque o médico terminou o protocolo, tchau, você tá ótimo, vai, porque tem paciente que está muito pior, mas os entendeu? médicos também estão aprendendo. Eu vi essa Também, evolução também dos exato, médicos. Agora, os médicos eles estão se abrindo a te ouvir, eles estão olhando para você, eles não estão só se atendo, não todos, né? Mas só a prescrever quimioterapia. Eles estão exato. entendendo que eles precisam ter um olhar mais humanizado, porque quem está na frente deles
é uma mãe, é uma filha, é o amor de alguém, é uma pessoa que É faz uma coisas, família que se envolve, né? que faz coisas incríveis, que tem um trabalho incrível, que é gente que nem ele, né? Então, eu acho que a Uhum, gente, assim, abriu um caminho impressionante, incrível, de poder falar disso, não mais como um tabu, uhum. uma coisa que ai, não se fala nenhum nome, né? É. Mas a gente E faz quando isso a gente. de forma a ajudar as Desculpa. pessoas, né? E quando a gente fala desse pós, Ju, a gente tem que lembrar que a gente vem de um estigma assim, né, de que o paciente oncológico tem que parar de trabalhar, que o paciente oncológico não pode mais produzir, ou então que ele para de produzir por um tempo e quando ele não volta mais do mesmo jeito, geralmente não volta, mas assim, a gente fala muito de ressignificação e de às vezes muito de transformação, de transição de carreira. Muitas das pessoas, numa fase da vida, por exemplo, eu vivi muito isso. Eu tive o câncer numa fase de transformação de maturidade, que foi entre o final dos 30 para os 40 e poucos anos, né? Então, assim, uma fase de maturidade da mulher que a gente já passa por um monte de transformação. E com isso veio o câncer de mama. Então, eu falo que a parte da minha maturidade, ela veio junto com a transformação do meu tratamento, né? Então, assim, as coisas meio que se cruzaram, Uhum. né? E aí, com isso, eu tive que viver um pós, né? Eu vivo uma remissão também junto com o processo de maturidade, com o processo de menopausa, com o processo de tudo junto e misturado, né? Então, assim, a gente acaba vivendo questões que elas não estão ligadas só à oncologia, mas elas estão ligadas à nossa vida adulta, elas estão ligadas a, Você falou né? uma coisa muito interessante. Muita gente me pergunta: você sempre foi assim? Como é que foi isso? Foi uma construção? Claro que foi uma construção. Eu nunca tinha tido câncer. Eu precisei ter para ver como é que eu ia viver isso. Eu acabei tendo câncer de 16 anos, que já é também uma coisa que foge à regra, né? Mas que Uhum, hoje já está virando uma coisa muito comum viver muito tempo exato. mesmo com metástases. Já tem várias coleguinhas aí, né, Ju? Graças a Deus, a gente está vivendo muito. Amém. Então, o que eu falo é que tem a vida continuou. Então, eu amadureci, eu fiquei mais velha. As coisas aconteceram juntamente com o câncer. Mas tem gente que fica ligado só no câncer. Então, tudo que acontece é o câncer. Né? E não é isso, gente. A gente vai envelhecendo, a gente vai tendo a vida normal e as coisas vão acontecendo. É claro que a gente faz uma construção para Uhum. viver isso, porque você nunca viveu, né? Então você tem que ver como é que eu vou viver com isso. Eu escolhi É. viver desse jeito que eu estou vivendo, seguindo a vida, Ju, fazendo meu tratamento e não viver em função disso, apesar importante. de fazer disso, fazer o canal e trabalhar com isso atualmente, dar palestra e tal, mas que isso vem de encontro a um desejo meu de fazer comunicação. E o Uhum. assunto é esse, mas não é que E eu isso é uma coisa que as pessoas confundem também, né? Porque o pessoal às vezes pergunta assim: nossa, mas você não se cansa de falar de câncer? Já passou, você já viveu isso, você então, já. mas não é isso. Não é isso, No meu né? caso, eu só peguei o assunto para fazer o que eu É. mais gostava, que era Mas é que eu acho que você, como você ainda vive o tratamento, as pessoas talvez acham que não faz cobram sentido tanto. você falar. É. As pessoas, quando olham para mim, elas falam assim, cara, mas já passou, para de falar disso, já deu, sabe? E eu acho que é isso, assim, talvez de uma maneira muito simplista, mas muito simplista mesmo, sem a pretensão nenhuma, é porque a gente tem pouco tempo, mas assim, eu costumo dizer que tem mais ou menos umas três vertentes, assim, do paciente, do pós-câncer, principalmente paciente em remissão. Aquele que quer esquecer que teve o câncer total, e tipo, aquilo foi um negócio do passado da vida dele, e ele esqueceu, e ele só lembra quando ele tem que fazer o exame, e aí dá aquela Uhum. tensãozinha, porque todo paciente tem aquele trauminha do Aí exame, isso é você é normal. muito educada. Eu já ia falar daquele cagaço. Mas eu não quis O canal xingar em é rede meu, o canal nacional, é meu, entendeu? eu falo o que eu Não quis quiser. falar, não quis dar aquele pi na rede nacional, mas assim, né? Então tem esse tipo de paciente, aquele que quer fechar os olhos e falar assim: não, passou, curei, nunca mais quero falar disso, isso foi uma coisa da minha vida. Não, olha, se bobear, nem lembra.
nem Verdade. sabe, esqueceu que teve. Tem esse paciente, e ok. Tem aquele paciente que não desgarra jamais. É aquele paciente que assim, ele precisa, parece que ele está abraçado no diagnóstico e ele precisa daquele cuidado, sabe por quê? E eu vou dizer que eu já fui essa paciente também, já tive esse momentinho, porque a gente fica abraçado no diagnóstico porque é o momento que a gente foi mais cuidado. E aí, quando a gente é paciente, a gente fala assim: ah, esse momento eu estava tão cuidado, eu quero esse cuidado, eu quero continuar sendo cuidado assim. É, E aí ninguém mais me olha como paciente, porque eu já é tenho cabelo, verdade. já tenho filho, eu já tenho. Então eu sou paciente oncológico, eu preciso de cuidado. E aí ele não desgarra daquilo, né? É Ele verdade. não desgarra, fala, eu estou em tratamento ainda, não, mas não tá, não toma nem o comprimidinho, ainda toma tamoxifeno, então eu estou em tratamento. Mas assim, o Quem paciente merece. que né? Então, assim, mas o paciente que, tipo, já passou, tá fazendo exame de algum um ano, mas ainda ele tá agarrado, ele chega no psicólogo e fala, mas eu ainda sou paciente com câncer. Por quê? Porque ele quer aquele cuidado. E tem o paciente em remissão, que eu tô tentando chegar a ser nesse, que é do mais, assim, equilibrado, que ele consegue permear no assunto, falar do assunto, tem os seus medinhos, tem as suas sequelas, entende essa questão e faz disso. Alguns fazem disso um propósito, alguns fazem disso, de repente, o seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida e tentam achar esse equilíbrio entre viver uma vida de qualidade, uma vida normal, mas sabendo que tem as suas limitações e tem as coisas que fizeram parte do seu processo. Então, eu coloco mais ou menos esses três blocos, lógico, não é só isso, é uma maneira muito simplista, oca da gente falar, mas assim, porque assim, em algum momento você vai passar por essas coisas. Uhum. E se assim me perguntarem, eu sou uma pessoa que eu não falo em cura. Eu não sou aquela paciente que fala assim, você vai me ver sempre falar que eu estou em remissão. Mesmo já tendo passado aqueles primeiros 5 anos e tudo mais, que a pessoa fala, depois de 5 anos é cura. Eu estou no 6º ano do meu diagnóstico, eu fiz, primeiro ano eu fiz quimioterapia, depois, né, junto o Herceptin e tudo mais. Então, assim, teoricamente, eu não estou naqueles, depois de 5 anos, que é considerado cura, mesmo fazendo tamoxifeno. E não liberada nem nada, porque eu ainda faço exames, né, periódicos e tudo mais, mas assim, eu não gosto dessa questão de cura, porque eu acho que a gente carrega, né, um diagnóstico crônico, né? A gente tem no nosso histórico um diagnóstico crônico, uma doença crônica. Eu entendo a oncologia como uma doença crônica, como uma hipertensão, como uma diabetes, como que mesmo controlada. Uhum. Então, eu me entendo numa paciente em remissão, a remissão como um controle. Ainda mais que eu sou uma paciente HER2. Uhum. Então, eu sempre tenho esse pensamento. Talvez isso possa ser diferente para outros diagnósticos, mas Tem eu, gente que Marjorie, prefere falar estou curada exato. e a gente E sabe. tá ok. É E tudo tá ok. bem. Eu Os também médicos respeito. também preferem. Os meus médicos falam, Marjorie, você está curada, né? E alguns deles, né? E eu falo, eu me sinto em remissão e me sinto bem e faço tudo por continuar. Eu acho que esses conceitos, eles existem, né? Mas eu acho que é uma bobagem a gente falar. Não É, precisa falar colocar disso. no quadrado, né? Porque, na verdade, a gente tem que viver com o que a gente Exato. tem, com o que a gente não tem. Porque já pensou como eu estaria nesse momento? Morta, viva, mas morta, só pensando na desgraceira que é ter metástase. Ou então aguardando, né? Porque talvez você Olha, nem buscaria um tratamento, né? Porque muitos médicos iam olhar e falar assim, ó, para você é só esperar. exatamente. Hoje em dia, até a coisa de ter filho mudou. Quer 16 anos atrás, não se falava em ter filho depois do câncer de mama. Eu Exato. conheço nem sei quantas meninas que já tiveram filho. Óbvio Exatamente. que elas sabem o risco, isso é tudo muito conversado, isso é tudo muito explicado, mas hoje em dia, depois do câncer, não julgo, eu acho que é normal a gente ter medo que ele volte, até porque a gente sabe, eu conheço várias pessoas que tiveram
uma recidiva, uma metástase depois de 13 anos, depois de 15 anos. sim. É mais difícil, mas existe. Esses questionamentos vêm, até porque você não precisa necessariamente ter uma recidiva, não precisa necessariamente ter uma Pode metástase. ter outro câncer. Você pode ter outro câncer, entendeu? Eu tive a minha mãe agora, que teve, né, recentemente um outro câncer, e já um câncer metastático, então, assim, e ela já tinha passado pelo câncer de mama, e não só o câncer, a gente tem N outras coisas, N Pois, outros diagnósticos. Mas eu o falo. que eu quero muito falar, assim, da questão do pós-câncer é isso. É como você reajusta, né? A gente falou tanto no outro vídeo de sonhos, de reajustar, né? Usar, né, a célebre frase de reajustar esses sonhos, de reajustar a rota, né? Assim, é a mesma coisa a gente faz no pós-câncer com a nossa vida como um todo, né? É de poder tirar um pouco aquele peso, né, das cobranças, eu preciso voltar a ser o que eu era antes, porque eu tinha muito essa sensação assim, as pessoas querem ver a Marjorie de antes, mas eu não sou a Marjorie de Você não é antes, mais aquela né? Marjorie. Eu não sou mais aquela Mas não é por pessoa. causa do câncer, a gente Não é muda. A gente exatamente. muda de qualquer jeito. Exato. Câncer te empurra para cima ou para baixo, dependendo Talvez o câncer de você. acelerou alguns processos. Eu falo que o câncer Isso acelerou sim. alguns pensamentos. Por exemplo, é óbvio que a gente vai acelerar alguns pensamentos, como os de finitude, como os de pensar em algumas coisas que talvez fossem mais distantes para nós, porque essas coisas ficam mais palpáveis quando você passa por determinados desafios que te obrigam a pensar no seu dia de amanhã agora, né? É. E eu acho que isso é importante, porque a gente começa a dar valor a outras coisas, a gente começa a priorizar outras coisas. Então, eu falo que eu comecei a olhar muito mais efetivamente para mim depois que eu tive o câncer. E isso não é porque, ai, nossa, aquela fala, né? Tipo, nossa, o câncer te tornou melhor. Não, não é isso. Não, não, eu sou a mesma É, pessoa de eu sempre, sou, nesse eu tenho, sentido. A gente continuo tendo, muda, mas assim, é, ninguém virou santo, ninguém, exatamente. Eu né? não. Senão eu teria desencarnado, né? Eu já Pois teria é. virado luz, etc. Olha E tal. quantos Continuo defeitos. aprendendo. Olha quantos defeitos eu devo ter, porque eu estou aqui há 16 anos, senão eu já tinha ido faz tempo, né? Exato. Então, Mas o assim, que a eu gente acho aprende com legal, essas falas. que você falou, né, que você ainda, daqueles três, simplicitamente, né, daqueles Uhum. três pacientes diferentes, né? E eu acho que você já não está mais agarrada, porque o que você fala nas suas redes sociais, por exemplo, é de estilo de vida. Uhum. É estilo de vida. Você faz Sim, é, ensaio de moda, sim. porque Eu você não é um falo de uma corpo padrão, mulher, você não é do um corpo lugar de uma mulher padrão, 40 a mais, né? 40 a mais gordinha, diferente, porque você tem uma Aham, beleza diferente, você é exótica, você usa um cabelo aham, rosa. Então, você está falando de câncer? Não, você não está falando de câncer. Né? Maquiagem, estilo de sim, vida mesmo. E você pode ver as meninas que a gente conhece também, a Roberta, que Vai Por Mim, ela ressignificou sim. totalmente a carreira dela, ela Hoje era ela fala muito também de maternidade, ela fala de né? Então, maternidade, ela teve um nenê que não foi programado depois do câncer. Tem a Linda, de uma Linda Janela, aham. que já faz uma coisa mais específica falando de câncer, mas Mas também fala do maternar, também fala de também outras teve, coisas, teve né? filho. A gente vê a Michelle Salek, que Nossa, partiu um só pouquinho gente pro maravilhosa. jiu-jitsu, e ela fala também de câncer, mas ela Sim. ultimamente fala mais do esporte, do jiu-jitsu. Então, assim, para quem está assistindo a gente, é tanta gente legal para vocês se inspirarem. Tem. Não, Nossa, se a gente for fazer uma lista aqui, não né? Eu acho que a gente precisa, não fica. precisa ser igual a ninguém, porque cada Eu um é acho que cada um. eu acho Mas que todo assim, mundo tem o seu lugar, né? Eu acho que mesmo quem não aparece tanto, porque eu acho que a gente fica muito no foco, né? Porque a gente expõe a nossa vida, expõe o nosso lifestyle, como você falou, e tudo mais. Mas tem muitas mulheres, muitas meninas principalmente, que eu acho que é o nosso público maior,
mas que assim, às vezes elas não expõem, né, a vida, mas elas estão vivendo, estão tentando modificar e têm as suas dúvidas, e nós temos também, Sim, né? E eu acho que esse papo, né, do pós-câncer, ele é um papo que assim, é muito vontade das pessoas falarem e terem esse espaço, né? Elas terem essa, né? As pessoas, os grupos, eu vejo nos grupos oncológicos, principalmente, a vontade que as pessoas têm de conversar sobre isso, de conversar sobre essa vida, né? É óbvio que no começo a gente não tem essa expectativa, né? sim. A gente não tem essa, talvez assim, essa visão que isso vai chegar, né? E eu lembrava que uma amiga minha falava isso, ela falava, Márcia, você vai ver daqui 5 anos como a coisa começa a mudar, e é verdade. Então é gostoso a gente começar Sim. também a desenvolver esse papo do pós-câncer, né? Que existe perspectiva, que existem mudanças, que existem vontades, e que muitas vezes ainda, como você falou, os médicos não estão preparados para falar sobre isso, não estão preparados para falar das sequelas que ficam, mas que a gente pode falar sobre isso. Eu lembro que uma vez eu conversei com o meu médico e ele falou que eu estava numa das fases mais difíceis, porque ele falava assim: a paciente muito jovem, a gente sabe como lidar. A paciente mais velha, a gente sabe como lidar. Só que você é a paciente do limbo, é aquela paciente entre os 35 e os 45 que ela não está nem lá nem cá, ela É. está bem no meio. Então, isso causa um impacto na vida muito grande. Porque é uma idade, eu posso falar que eu tenho 58, é uma idade muito importante da mulher, que a gente está no auge da nossa juventude, mas madura, já, às vezes, já realizada profissionalmente, financeiramente, E ninguém sabe o que fazer com a gente. Porque os você, por hormônios a exemplo, milhão, e os aí hormônios a milhão, e aí de repente não volta. Então, eu não sou aquela paciente que vai voltar e vai ser jovem para ter filho, mas também às vezes já tem filho, e aí você tá meio na menopausa, meio não tá. E você, sabe assim, você tá meio que, né? Eu, por exemplo, eu terminei o tratamento e eu tava emendando numa menopausa biológica. Mas eu já estava menopausada do tratamento. E aí, assim, algumas sequelas para mim foram totalmente diferentes de uma paciente que já estava em menopausa sim. e de uma paciente que é jovem e ela não vai ter essa Eu menopausa para passei, mas sempre. eu passei por isso também, porque eu tive câncer aos 42, né? E Então, aos é uma fase 43 eu estava na menopausa, que também não era normal estar na não menopausa era aos normal. 43 anos, né? Gente, temos que acabar. Temos que ir Olha, eu acho que a gente cumpriu a meta aqui de cumprir a meta de divulgar. deixar o start dessa conversa para as Na pessoas verdade, mandarem recado aqui para a gente, Ju. O pessoal isso. precisa dizer aqui o que eles querem sobre pós-câncer, o que eles, né? Eu acho que as pessoas precisam interagir aqui conosco e dizer o que elas Muito gostariam de bom. saber da gente, Ou né? se não, entrar direto na rede social da Marjorie, falar, assistir o vídeo do canal da Supervivente, Pode ser e aqui também aqui no nos YouTube comentários. e no meu. Manda para a gente o que É está muito te legal. angustiando. Então, mas o recadinho que eu quero deixar é que assim, nós batemos um papo sem conclusão nenhuma. Por quê? A gente também vive esse pós-câncer. Então, é legal que a gente fale sobre isso. Vai ser legal se mandarem mensagem para a gente continuar discutindo isso. Quem sabe fazer um vídeo? Quem sabe fazer uma Você vai fazer uma live? live? Vamos fazer uma live? Nossa, Vamos vamos! fazer uma live. Nós vamos fazer uma Vamos. live quando a gente for colocar esse vídeo no ar. Beleza, Aí tá lá. demorou. Mas o que eu queria dizer aqui, como eu tenho muitos seguidores, pacientes com câncer de mama metastático, que acho que a mulherada está se perguntando assim, onde eu entro nesse vídeo? Porque eu não tenho pós-câncer, eu vivo o câncer o tempo inteiro. Mas é a mesma coisa. Vamos viver o câncer o tempo inteiro e a nossa vida, que continua. Hoje a gente tem um leque de muitas opções, a gente está vivendo muito tempo, e óbvio que a gente vai viver a angústia, não do pós-câncer, porque o nosso câncer não acaba, ele não vai embora danadinho, mas a angústia de viver assim, né? E que não precisa ser angústia, juro por Deus, eu não sou angustiada. Me preocupo? Me preocupo. Às vezes dá uma tristeza, dependendo da época do que você está passando, sim, dá uma tristeza. Mas quem que não acorda de vez em quando triste,
eu falo de Calundu, né? De Calundu, É, com medo de alguma coisa, chateado. Isso é o normal da vida, isso é viver. Viver é passar exatamente. perrengue, é passar coisa boa, é reajustar sonho, é seguir uma outra rota, como a gente falou muito no outro vídeo também. Esse é o recado de hoje. E adorei a sua ideia das pessoas comentarem e a gente juntar esses comentários, chamar para live, responder. Exatamente. Eu mando para você o que mandarem para mim, eu mando para Eu vou você. entrando aqui também, respondendo o pessoal. Isso entra E aqui. assim, gente, é isso que você falou, Ju, para quem não, né, não está em remissão, eu acho que fica, o seu recado é perfeito. E para quem está em remissão, também aprender com quem não está, porque a gente não pode continuar com medo, mas a gente precisa continuar se cuidando. Então, eu acho que a gente precisa começar a se unir mais, dar mais as mãos, não viver tanto essa separação, porque Uhum, a gente aprende muito um com o universo do outro, é né? verdade. Hoje eu acho que a gente fica muito preso, né, a esses universos paralelos de remissão e metástase, sendo que a gente pode juntar, unir as mãos e aprender muito sobre os nossos protagonismos e entender muito sobre superviver. Então, eu aprendo muito com você, sempre aprendi. Mesmo sendo uma paciente em remissão, eu me sinto uma paciente muito melhor e muito mais informada com as suas informações. Então, eu convido todo mundo que também não é metastático a vir aqui no seu canal e aprender com você a viver melhor, independentemente do câncer. Bom, então, Marjorie, eu vou terminar esse vídeo falando o seguinte. A Neia, você conheceu a Neia? Conheci minha Morreu. amigona, A sinto Neia muita falta dela. era a minha substituta aqui no canal se eu morresse. Agora eu vou passar o trono para você. Se eu morrer, Ai, meu Deus do céu, não faz isso com o você meu assume coração. meu canal. Não faz isso com o meu coração, que eu tenho palpitações aqui. Olha, eu estou deixando de herança para você, hein? Tá? Ai, meu Ah, Deus do céu. E eu tive essa mesma conversa com a Neia, da gente dar as mãos e não deixar nunca morrer, porque nós temos aí. que dar as mãos e estar juntas. Então, amiga, ó, mãos dadas. Desse lado do outro. Muito obrigada, que emoção. Ah, mas é verdade, o convite está feito. O convite não revelou sua Obrigada. morte, você vai ter que assumir. Já vou deixar por escrito no meu testamento vital. O Nossa final Senhora, supervivente é da Marjorie. Ai, meu Deus do céu, está gravado no YouTube agora. Ai, meu Deus. Já está combinado. Gente, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, vão nas nossas redes sociais, no Instagram. A gente, bom, a minha vocês já sabem, é Supervivente, da Marjorie a gente vai deixar aqui tudo bonitinho. A gente se vê segunda-feira. Amei, Marjorie! Eu Obrigada! amei também, obrigada. Coração Beijo! quentinho aqui. Beijo. Eu também. Tchau, tchau. Tchau.